Olá, senhores. Bora lá para uma questãozinha de eletrostática. Essa falando de indução eletrostática, tá? Eletrização por indução. Olha só. Um objeto metálico carregado positivamente com carga mais Q é aproximado de um eletroscópio de folhas que foi previamente carregado negativamente com carga igual a menos Q. Então você percebe aí o teu objeto carregado positivo, o eletroscópio negativamente. Item 1. À medida que o objeto for se aproximando do eletroscópio, as folhas vão se abrindo além do que já estavam. Meninos, olha só. Se eu tiver com o eletroscópio lá longe, e aí eu venho com esse objeto e venho aproximando, eu começo a aumentar a interação elétrica com as cargas negativas. Eu começo a ter uma atração elétrica com as cargas ali, ó. Então eu começo a atrair elétrons. Se eu começo a atrair elétrons, significa que alguns elétrons que aqui embaixo estão vão subir. Se esses elétrons sobem, significa que vai ficar um número menor de elétrons ali nas folhas, né? Naquelas perninhas do nosso eletroscópio. E se o número de elétrons que tem na perninha do eletroscópio fica menor, a interação elétrica entre as perninhas do eletroscópio também diminui. A força elétrica de repulsão, no caso, também diminui. Então, se essas perninhas elas estavam abertas nessa quantidade, como vai diminuir o número de cargas elétricas nela, porque algumas vão subir, porque se atraem com o corpo positivo, eu vou falar que as pernas aqui, ou as folhas, né, que estavam aqui, ó, elas vão diminuir o ângulo de abertura entre elas, ou seja, elas vão se aproximar, elas vão fechar. Então, quando o item 1 fala, à medida que o objeto for se aproximando do eletroscópio, as folhas vão se abrindo além do que já estavam, isso está falso, tá? Elas vão se fechar, na verdade. Item 2. À medida que o objeto for se aproximando, as folhas permanecem como estavam. Já acabamos de falar, né? Se o objeto for se aproximando, vai ficando cada vez mais próximo, vai atrair mais elétrons lá para cima, então diminui o número de elétrons nas folhas ali embaixo. A tendência é que essas folhas vão cada vez mais ficando fechadas ali. Portanto, o item 2 também está falso, né? E o item 3, então vamos colocar aqui, ó, abrindo está errado no item 1, tá? E permanecem como estavam, também é isso que está errado no item 2. O item 3. Se o objeto tocar o terminal externo do eletroscópio, as folhas devem necessariamente fechar-se. Bom, olha só o que vai acontecer. Se esse objeto tocar, então ele fala, ó, se o objeto tocar o terminal externo do eletroscópio, seria tocar aqui, ó, pumba, tocou aqui. A tendência é que eles troquem cargas, né? Que os elétrons vão ser atraídos lá para o corpo positivo. E significa que os elétrons que no eletroscópio estão vão lá para o objeto e aí vai diminuir o número de elétrons ali consideravelmente no eletroscópio, e aí a perninha daquele objeto, né, as folhas do nosso eletroscópio, obviamente elas tendem a fechar-se. Então, o item 3 aí é o item verdadeiro para nós, né? Se o objeto tocar o terminal externo do eletroscópio, as folhas devem necessariamente fechar-se. Por quê? Ao colocar em contato, a maior parte de carga dos elétrons vão lá para o objeto, caso sejam materiais condutores, tá? E eles vão se conduzir até lá e neutralizar aqueles prótons em excesso. Peão não é o condutor. Se não é o condutor, como a proximidade é muito grande, esses elétrons vão todos subir tentando encostar no objeto e o nosso eletroscópio vai ter as folhas sendo fechadas, como nós observamos nos dois itens anteriores também. Portanto, a melhor alternativa para nós aqui, só a 3 é verdadeira, somente a afirmativa 3 é verdadeira, isso dá alternativa D de dado. Fechou, meus amigos? Grande abraço a todos, até mais.